Pessoal, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo para a gente refletir um pouco. Vou estar falando de Deus, porque muitas vezes quando a gente fala de Deus, a pessoa não acredita em Deus porque a gente está acostumado a uma lei da natureza, da física, da ciência, seja lá como queira chamar, que ela é falha. E a gente acredita, assim, meio que o que a gente vem ouvindo, né, desde crianças. A gente acredita ver, ou melhor, a gente acredita crer só naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode tocar, pode sentir. E Deus está muito acima disso. E muita gente que se diz ateu, né, inclusive meus amigos, não acreditam em Deus, porque eles questionam como que pode existir alguém, ou melhor, não seria nem alguém, né, porque alguém seria como se fosse pessoas. E Deus está muito acima disso, pois Deus é o criador das pessoas. E então, é muito difícil a gente entender Deus, compreender Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, a nossa compreensão, seres humanos que nós somos, a nossa compreensão do que a gente vê como existe, não existe, certo, errado, o que a gente é doutrinado a acreditar pelo mundo, faz com que a gente realmente não acredite em Deus. Porque como pode existir alguém que sempre existiu, como a própria Bíblia diz, né? Desde sempre, não teve um princípio e não vai ter um fim. Sendo que a lei natural do mundo que a gente conhece, tudo tem um princípio, um meio e um fim. E quando a gente fala de Deus, né? E assim, a gente falando de Deus que não tem um princípio, muitas vezes os meus amigos questionam, tá, mas quem foi o pai e a mãe de Deus? Porque tudo tem um princípio, né? Do ser humano tem o princípio, o pai e a mãe para nascer o filho. Da árvore tem o princípio da semente. E de Deus, de onde vem esse princípio? E eu, sendo cristão, né, acreditando em Deus, acreditando em Cristo, eu aceito o fato de eu não sei a resposta. Mas eles não aceitam esse fato de simplesmente crer. Tenho que ter uma resposta fixa, uma resposta objetiva, uma resposta científica para eu acreditar nesse Deus, a qual eu não vejo. Mas, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre não tem como entender Deus, não tem como querer compreender. Ou melhor, querer compreender nós devemos sim. A palavra de Deus diz que o anjo falou para Daniel, desde o momento que tu pôs o teu coração a humilhar-te e a compreender Deus, tuas palavras foram passadas a ser ouvidas. Ou seja, estão certo sim se a gente quiser tentar entender. O Senhor Jesus falou, né? Vós errais porque não examinais as escrituras. Temos que sim examinar a Bíblia. Mas eu quero dizer que com a nossa sabedoria humana, com a nossa inteligência humana, não tem resposta para todas as coisas. E devemos crer, simplesmente crer, acreditar. O que muita gente não quer. O que pega o fato de, assim, tem coisas que não tem resposta. Se Deus fosse, como eu vou dizer, físico ali, né, como uma pessoa que a gente pudesse ver, não teria fé. A fé vem daquilo que a gente não pode ver e a gente crê. Se a gente pudesse ver Deus, tocar em Deus fisicamente, tocar ali, sentir Ele como a gente pode sentir o nosso irmão, nosso colega, dar um aperto de mão, um abraço, aí já não teria a questão da fé, seria a prova física. E o Senhor Jesus também, né, ele fala também, bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, a gente tem que ter fé e crer. Mas eu vou até pegar um pouco para o lado da ciência, para quem precisa muito assim científico, quem tem que ver, quem tem que sentir, ou no mínimo a ciência tem que provar, né? Igual o ar que a gente respira, a gente não pode ver, mas se a gente tampar o nosso nariz, a gente sente a falta do ar, até mesmo morre. Então a gente sabe, ó, que tem alguma coisa aqui. Se a gente tampar o nariz, vai sentir falta. E muita gente não aceita essa resposta para Deus. O sentir Deus no coração, estando com a gente, quando a gente orar, vir uma resposta. Então eu vou pegar um ponto de vista diferente. Que assim, não sei se vou me expressar muito bem do jeito que eu quero. Esse vídeo não vai ter nem corte, como eu costumo fazer. Edição vai ser direta assim, que eu vou tentar passar aquilo que eu entendo, o que eu quero passar, o sentimento, além das palavras, os sentimentos. Então o vídeo vai direto. E é o seguinte, nós acreditamos, né, que tem, vou pegar muito para um lado, claro, até porque eu não sou um cara muito estudado, mas tem 3 leis que rege todo o mundo. Esse mundo que a gente acredita, que é o princípio, o meio e o fim. E começando de trás para frente, eu vou falar do fim. O fim seria o que? A morte. Acabou.
o que muitas vezes é mesmo quem fala em Deus, quem diz acreditar em Deus fala, morreu, acabou, é o fim. Sabemos nós, quem acredita em Deus, que morreu não acabou. Tem a eternidade, céu ou inferno, mas a eternidade. Mas botando aqui, no que a gente conhece aqui deste mundo aqui, o que a gente compreende com a nossa sabedoria humana, tem sim um fim. Tudo que nasceu, um dia vai morrer. Seja em alguns anos ou milhares de anos, não estamos falando só de pessoas, mas de plantas, árvores que vivem, sei lá, milhões de anos, ou melhor, milhares de anos. Mas tem um fim, teve um princípio, tem um meio e tem um fim. Fim, nesse mundo aqui, é óbvio, todos reconhecem que o que está aqui vai passar, vai acabar. Seja em pouco tempo ou muito tempo, vai acabar. Temos um meio, temos o fim, temos um meio. O meio seria desde o momento em que nasceu, que foi criado, até o fim, até a morte. Temos o meio, que é o que eu e você estamos vivendo hoje, né? Nós já estamos nesse mundo, estamos no meio, que é aquele processo que a gente veio a esse mundo, que a gente nasceu, o processo até a hora que a gente vai partir. Temos o meio. Mas também temos o princípio, que seria o nascimento. Como eu disse, né, de uma árvore seria um fruto, ou melhor, uma semente, né? A semente, às vezes, tão minúscula que dá uma árvore gigante. Temos nós, seres humanos, que tivemos um princípio, que foi nosso pai e nossa mãe. Porém, o objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre o princípio. Que se a gente for pegar a lei do que a gente conhece, como a lei principal, né, que rege todo mundo, que tudo tem um início, o que eu digo que meus amigos muitos questionam, né, como eu falei, mas temos que simplesmente acreditar que Deus existe? Da onde ele veio? Cadê a resposta? Não pode simplesmente existir. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, nada poderia existir. Eu não poderia existir aqui falando com vocês, vocês aí do outro lado falando comigo, vocês não poderiam existir neste momento. Nada do que a gente conhece poderia existir. Incluindo Deus não poderia existir. Eu vou estar explicando. E de novo, sim, eu sou cristão, acredito em Deus. O meu objetivo aqui não é falar que Deus não existe. É provar que o ser humano, a sabedoria, a inteligência do ser humano, ela é tão limitada que um dos pontos principais que a gente acredita como ser absoluto não tem fundamento. A lei da física, da ciência, ou seja lá do que for, que a gente acredita como absoluta, não tem fundamento. Exemplo, eu existo porque meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe existem por causa dos pais deles. E se a gente for botando sempre para trás, eu, como acredito na Bíblia, chegaria em Adão e Eva, Eva que veio de Adão, e Adão criado por Deus. Isso daí é o que eu acredito. O ser humano teve o princípio aí, do pó e do barro, foi tirado, Deus fez o ser humano, soprou e deu fôlego de vida. Aí a gente pegaria de onde veio Deus. Teria que ter sempre um princípio. Agora eu vou pegar o princípio que a maioria já acredita, que é o princípio do Big Bang. Sempre teve que ter o começo. E o principal que eu quero pegar é a parte de sempre vai ter que ter um começo. Nunca. As coisas não surgem do nada. As coisas não aparecem do nada. Sempre que teria que ter um princípio. E por princípio que podem nos dar resposta, teria que ter um princípio para aquilo. Exemplo, a lei da evolução, a qual o mundo muito acredita que o homem veio do macaco. Tá, o ser humano está aqui porque veio do macaco. E o macaco veio de onde? Ainda que vocês me dessem uma resposta, ainda que alguém me desse uma resposta, o macaco veio de tal lugar, e esse lugar, ou esse ser que foi antes do macaco, de onde que veio ele? Vamos pegar muito mais atrás, né, do jeito que o mundo acredita, vamos falar do Big Bang. Tá, o Big Bang foi lá uma explosão de poeira cósmica ou pedras flutuando no espaço. Como é que aquelas pedras foram para lá? O que fez formar aquelas pedras? Poeiras. Como é que fez formar? Eu não vou nem falar no tanto o meio científico que alguém pode querer dar uma resposta, tipo duas pedras flutuando no meio do espaço, bateu e teve esse planeta lindo que a gente vive. Água, vida, planta, alimento. Só pegando nesse lado já seria quase impossível, né? Duas pedras flutuando, como eu falei, não sou estudado, muito por alto que eu entendo. Duas pedras no meio do espaço, bate uma com a outra, dá uma explosão, nasce o Sol, nasce a Lua, nasce as estrelas, nasce o planeta Terra, nasce esse lugar lindo que a gente vive. Só isso seria quase impossível acontecer. Mas vamos supor que ainda assim, né, pudesse acontecer. Buf, bateu e na explosão nasceu tudo isso. Como é que aquelas pedras foram parar lá no espaço? Como é que o espaço existe? Onde é o princípio? Ou seja, não tem um princípio, não tem uma resposta, um princípio.
Se você tiver uma resposta que você acha plausível, você pode deixar aí nos comentários. Mas a minha pergunta, uma contra-resposta para a tua resposta de o princípio de tudo é... E o que veio antes disso? Exemplo, teoria do Big Bang. Ah, as pedras lá bateram lá no espaço e nasceu o planeta Terra. Tá, mas de onde veio essas pedras? Ah, o homem veio do macaco. Tá, mas de onde veio o macaco? Ah, o macaco veio de não sei de onde. E de onde veio isso? Tem que ter um princípio. Ou seja, a lei absoluta que a gente acredita que o princípio tem que ter um princípio, como eu falei no começo, né, as pessoas querendo uma justificativa para Deus. Ah, mas Deus criou tudo, mas quem criou Deus? Tem que ter vindo de algum lugar. Mas não tem resposta. Simplesmente isso, não tem resposta. A lei do que a gente acredita ser como certo, de tudo ter um princípio, um meio e fim, não tem resposta. Se você for pegar para pensar nesse ponto de vista do princípio, que sempre vai ter uma coisa que veio antes. Do mesmo jeito que eu e você que estão aí, a gente veio dos nossos pais, cada um teve uns pais e os pais veio dos outros pais, e sempre voltando para trás, não tem como chegar num começo. Não tem como chegar. Eu tenho amigos que acreditam na teoria de ET. É meio complicado, pouca gente deve acreditar nisso, mas tem amigos que acreditam. A teoria de ET é extraterrestre, né? Vida em outros planetas, chegou aqui, deixou o ser humano aqui na Terra e foi embora de novo. Beleza. Aí o ser humano veio daí, a teoria deles. Mas de onde veio esses ET? Quem foram os pais desses ETs? Como é que surgiu o planeta desses ETs? Tá, eles vieram aqui, botou planta aqui na Terra aqui, segundo os amigos meus acreditam, né? Botou a vida aqui na Terra, aqui no planeta que estava morto, plantou, botou uns animais, botou os seres humanos. Tá, mas e o planeta desses ETs aí, desses extraterrestres, inteligência superior, de onde veio? Sempre teria que ter um princípio. Ah, esse ET vive milhões de anos, inteligência muito superior. Mas de onde ele veio? De onde ele surgiu? Não tem resposta. Ou seja, não era para nada existir. Não era para existir eu, você, não era para existir teoria do Big Bang, não era para existir Deus. Nessa teoria que o ser humano acredita como um principal, que tudo tem que ter um começo, não tem resposta. Nada poderia existir. As águas não poderiam existir de onde ela veio. Ah, formação química de A com B e C. Não importa, de onde veio essa química A, B e C para formar água? De onde que veio a química A, B e C para formar a planta? Não existe. Ah, planta gigantesca, uma árvore de não sei quantos mil anos de vida, veio de uma semente. E de onde veio essa semente? Ah, de uma árvore anterior. E a gente poderia pegar e ficar a noite toda nisso, até ter um princípio. E quando tivesse a resposta do princípio, foi o que eu falei agora, se vocês têm uma resposta boa, deixa aí nos comentários. Mas eu já tenho uma contra-pergunta que é, de onde veio isso? Ah, do princípio de tudo veio uma teoria que eu já ouvi, que o ser humano até saiu da água. Ah, no princípio de tudo, os seres foram evoluindo desde da água lá e foi passando, é que chegou no macaco, chegou no ser humano, tá. Mas quem criou a água? Da onde veio a água? Da onde veio a forma química lá que forma a água? Da onde que veio essa vida que estava dentro da água? Não tem resposta. Ou seja, com isso eu não quero dizer desacreditar em Deus. Pelo contrário, eu sou cristão, eu quero dizer que a gente tem que acreditar. Porque Deus ele é muito grande para a gente poder acreditar em Deus assim, né? Na nossa sabedoria humana, acreditar em alguém tão grande que tá agora do meu lado aqui, me vendo, tá aí do teu lado te vendo, e onipresente, onipotente, que está em todo lugar, o todo-poderoso, que a gente não consegue ver, né? Se revela a muitos poucos, e muitos poucos mesmo, né? Como a gente pode ver na Bíblia, fala com muitos poucos. E o acreditar nesse Deus tão grande, tão poderoso, às vezes a nossa compreensão de ser humano nos limita. Não deixa a gente acreditar que possa existir algo tão grandioso assim. E a gente às vezes vai até nessa teoria, né? Mas e o princípio? Meus amigos questionam muito isso. Mas aí tá, tu acredita em Deus, mas de onde Deus veio? E eu falo, eu não sei. E aí eles falam, mas simplesmente tu aceita e ponto? E eu aceito que a minha inteligência é muito pequena para querer compreender Deus, de onde ele veio. Eu costumo dizer que depois que tudo passar, né? Se Deus quiser, ele explica o princípio de todas as coisas. Se ele não quiser, ele também não explica e a gente simplesmente tem que aceitar. Porque uma coisa que é óbvia é isso, o princípio, aquilo que a gente acredita como ser certo, como ser 100% de certeza. Ah, anjos não podem existir porque não tem como gravar, não tem como tirar foto, a tecnologia não consegue captar anjos, então não pode existir porque a tecnologia está avançada, a inteligência do ser humano, a ciência está lá nas alturas. Nossa, a gente não sabe nada. Na verdade, a gente sabe muito pouco, né? No modo geral, da Terra a gente sabe muito pouco, mas nem o da Terra a gente entende muito bem
porque é a lei da, não sei qual seria um modo certo de falar, né? Da física, da ciência, da natureza, que tudo tem um princípio, mas não tem uma resposta para o princípio. O princípio não existe. Porque sempre que a gente achar uma resposta para a primeira coisa, vai ter a pergunta de onde essa coisa veio. Simplesmente queria compartilhar isso com vocês. Realmente a sabedoria do ser humano é muito pequena. O único jeito de compreender um pouquinho melhor é pedindo direção a Deus, porque Ele criou todas essas coisas, né? E como eu disse, não é para duvidar da existência de Deus. É simplesmente para a gente meditar que se a gente quiser acreditar naquilo que os nossos olhos podem ver, se a gente quiser acreditar naquilo que a ciência já provou, se a gente quiser acreditar, né, no físico ali, no que o nosso professor da escola diz ser o certo, e botar a cabeça ali, não, só acredito no que eu vejo. Tem um amigo meu que ele fala muito isso. Só acredito no que eu vejo, no muito que provar ele cientificamente. Não acredito em Deus, não acredito no diabo, não acredito nos anjos, não acredito nos demônios. Porque não tá ali, eu não posso ver, eu não posso tocar, não posso sentir, então como é que eu vou acreditar nisso? E a nossa compreensão é tão pequena, gente. A nossa compreensão disso de que tudo tem que ter uma explicação lógica, da onde veio Deus, da onde veio os anjos. Não, mas porque o homem vem passando em gerações. Não tem, não tem. Aí a pessoa me questiona, prova que Deus existe? Prova. E eu não tenho como provar. Se tivesse como provar, já não seria mais a fé, né? Seria a prova física. E tem que ter a fé. Então, aí o meu questionamento é, prova que alguma coisa existe. Mas nós estamos aqui. Mas nós viemos de onde? Ah, dos nossos pais e os nossos pais. E aí eu pego todo esse processo, aí vem a resposta deles. Eu não tenho resposta. E eu digo, eu também não tenho resposta de como é que Deus existe. Mas do mesmo jeito que não há uma prova que eu e você existem, nós estamos aqui, né, vendo um ao outro, e se a gente for pegar o princípio de tudo, não era para nada existir, mas nós estamos aqui, assim Deus também existe. A gente não tem como provar fisicamente, mas a gente pode sentir, ó, no coração, na nossa mente, quando a gente ora e vem a resposta, e entender que Deus tem toda a sabedoria. Nós, uma pequena parte que nós temos, que Ele nos concede quando a gente estuda, quando a gente ora a Ele, mas a resposta final mesmo, de onde tudo veio, de como é que Deus existe, se um dia Ele quiser, Ele nos explica. Se Ele quiser. Medita sobre isso quando você estiver meio na dúvida. Deus existe? Não era nem para você estar aqui, segundo a teoria da evolução, segundo a lei que mais a gente acredita, né? Que tudo tem um princípio, o meio e o fim. Sendo que nem o princípio a gente pode explicar como é que tudo veio existir. Medita nisso, pensa nisso.